Irmãos, que maravilha, né? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Quero mais uma vez gerar fé no seu coração para você ler o livro de João. De propósito, até agora estamos olhando para este Evangelho, estamos meditando nesse Evangelho, tanto no aprisco como aqui, tenho procurado trazer mensagens. E hoje, irmãos, passei por logo depois de Jesus sai daquele casamento que nós pregamos no último domingo, Jesus mostra um dia de fúria dele aqui, o dia que Jesus ficou furioso. Leia junto comigo no capítulo 2 de João, a partir do versículo 13, e vamos passar pelo versículo que demos ênfase aí, em João. A minha versão que vou passar, eu acho que o Kaique também está com a revista atualizada, os irmãos podem acompanhar comigo, quando a Bíblia diz assim, a partir do versículo de número 13, bem a propósito mesmo, bem nessa época, mais ou menos assim que nós estamos vivendo, né? Estava próxima a Páscoa dos judeus, capítulo 2 de João, tá bom? Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite, um azorrague, que nem diz algumas bíblias, de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai uma casa de venda. E os seus discípulos, lembrando-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazer isso? Jesus respondeu, disse-lhe: destruí esse templo em 3 dias, destrói esse templo, e em 3 dias levantarei. Disse, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhe dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém, queridos? Raríssimas vezes nós encontramos mensagens em que Jesus aparece em um dia de fúria dele. Geralmente, Jesus é pregado como o bom pastor, Jesus é pregado como Deus presente, amoroso, atencioso, compreensivo, aquele que cura, né? As suas palavras constrangiam a todos pela doçura, pela compreensão, mas é muito bom saber que Jesus já teve os seus dias, como nós também temos o nosso dia de fúria. O que será que tira Jesus do sério? O que tirou Jesus do sério nos evangelhos? O primeiro momento que eu vejo assim é quando Jesus está censurando a todos para nos alertar sobre esta possibilidade aqui de Mateus capítulo 7, versículo 21 a 26, quando Jesus começa a falar assim, nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Aí irmãos, olha o alerta que Jesus dá aqui, e essa é uma coisa que eu vejo Jesus assim, bem alterado para falar isso aqui para nós, tá? Como ser humano. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca conheci, afasta de mim vocês que praticam o mal. Interessante de que a gente vê Jesus aqui, perdendo a boa, sendo tirado do sério, por aqueles que usam o seu nome, impressionante, né? Que usam o seu nome para praticar o mal. De propósito, separei esse texto para continuar olhando para João, porque eu penso que o mal é o mesmo.
dos vendilhões do templo. É interessante, irmãos, que Jesus então chega lá no templo. E ele encontra uma realidade muito interessante, que era, a princípio, uma boa intenção. Foi criada uma estrutura de facilitar a vida dos peregrinos para apresentar ali no santuário as suas ofertas. Então os sacerdotes criaram ali uma estrutura para que o peregrino que viesse de longe não precisasse trazer o seu animal ou vir com as cargas, que já chegava ali no templo, ele adquiria os animais para apresentar os seus sacrifícios. A intenção era boa. O problema é que a ganância tomou conta dos sacerdotes. Algo muito comum no nosso tempo. Eles queriam facilitar, mas começaram a complicar. Jesus chega ali e denuncia o superfaturamento, a ganância, o aproveitamento da fé daqueles que chegavam ali para apresentar o seu culto, o seu sacrifício dentro da estrutura da religião judaica. Graças a Deus que Jesus quebrou tudo isso, já dando um sinal, ó, tudo vai mudar comigo. Mas é interessante, irmãos, que Jesus, no capítulo 21 de Mateus, ele também censurou os que compravam. Porque o que Jesus estava destruindo ali? A lei da oferta e da procura. Só tinha vendedores porque tem compradores. Jesus então está deixando bem claro assim, olha, vocês precisam entender de que existem duas casas, chamadas casas de Deus. E com esta casa que Deus aceitou por ser a casa dele, feito por homens, vocês estão tirando todo o sentido desse lugar. E nesse mesmo texto, Jesus então chama a atenção, fala assim, olha, a minha casa será chamada casa de oração, e não uma casa de comércio, uma casa de venda. Os homens apresentaram para Deus, lá na época de Davi, e foi Davi que apresentou para Deus a ideia de se construir um santuário. O Senhor aceitou, porque Deus olha para dentro de nós, Ele sabe que nós precisamos desse prédio. Esse prédio, irmãos, é um prédio muito útil, é onde Ele nos abriga, não é? É onde nós venhamos nos encontrar, nós temos uma necessidade disso. Mas Deus deixou bem claro que Ele não habitaria neste prédio, nunca habitaria naquele prédio, até porque Deus não pode habitar em lugar nenhum por Ele ser totalmente onipresente. O apóstolo Paulo, quando estava falando para os atenienses ali no capítulo 17 de Atos, ele diz assim, ó, o Deus que fez o mundo, capítulo 24, ele diz assim, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de homens. Mas Ele compreende a minha e a sua carência. Ele sempre compreendeu isso. Deus tinha um ideal, mas na busca de um homem que tem as suas carências, Deus vai usando a minha necessidade para se revelar para mim. Mas é muito bom saber de que Ele não habita aqui. É impressionante como algumas pessoas sentem a presença de Deus só aqui. Quando eu entro, pessoas fazem assim, caravanas, para ir lá em São Paulo e conhecer o grande santuário que foi feito lá, dizendo que é o santuário de Salomão, e as pessoas sentem uma coisa quando entra ali.
É impressionante isso, né? Como o nosso coração, como nós somos assim, carentes e sensíveis, e coisas materiais realmente aguçam, são gatilhos para os nossos sentimentos. Eu nunca tive essa experiência de ir lá, mas alguns que conversei, disseram que é assim que acontece, parece que tem alguma coisa ali. Algumas pessoas falam dos nossos pequenos santuários, como é o nosso aqui também. Olha, quando eu entro ali eu sinto uma paz. Eu não digo que isso é errado, mas é bom saber de que Deus não habita aqui. Deus não habita nesse prédio. Deus não habita em prédios feitos por mãos humanas. Jesus estava falando desse prédio, mas ele chamou a atenção, irmãos, naquele dia, para um outro santuário. E é muito bom, queridos, olharmos para esse texto. Agora eu vou aqui, Kaique, para a NVI, olharmos para esse texto e ver o que Jesus revelou para nós aqui. Então, esse texto fala de duas casas, uma feita pelo homem para Deus, e Deus aceitou, mas Deus não habita nessa casa. Ali não é o endereço de Deus, aqui não é o endereço de Deus, esse prédio não é o endereço de Deus. O santuário de Jerusalém não era o endereço de Deus. Mas Jesus, quando perdeu a boa, expulsou os que compravam e os que vendiam do templo, os judeus o procuraram e disseram: que sinal! Foi muito, muito revelador isso aqui para mim e para você. Olhe, irmãos, por favor, para a expressão de Jesus, quando eles pedem no versículo 18 um sinal. Jesus diz assim, ó: então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer isso que você está fazendo? O que Jesus estava fazendo? Purificando o templo, trazendo aquelas pessoas para o verdadeiro sentido deles irem ali. Eles tinham que ir ali para ter diálogo com Deus, para conversar com Deus, para ter intimidade com Deus, mas estavam fazendo daquele lugar um lugar de muito comércio. E é interessante, irmãos, que os santuários feitos pelos homens é um terreno fértil para se aproveitar de quem procura esses santuários. É um terreno fértil. Tome muito cuidado com isso. Quando você é estimulado a ir para um lugar e chegar ali, as pessoas começarem a criar um clima de que você tem que dar o seu sacrifício, e geralmente esse sacrifício está ligado ao dinheiro, você comprar, você ser um merecedor, através do dinheiro, da bênção que Deus vai te dar ali. Foge desses lugares. Mais uma vez eu vou lembrar para vocês, todas as vezes que você ouvir um argumento de que Deus está pronto para te abençoar, mas você tem que dar alguma coisa no campo material, que não seja a sua vida, que não seja a sua alma, pode ter certeza de que Deus não está mandando que aquilo seja feito, porque Deus não faz troca. A nossa vida, irmãos, de ofertantes, de dizimistas, é uma coisa no campo da normalidade. É óbvio que você olha para essa estrutura, é óbvio que você olha para o funcionamento da igreja, é preciso haver recursos financeiros para isso. Deus, de propósito, queridos, colocou essa questão, essa fidelidade nossa, Ele colocou bênçãos ligadas a essa fidelidade, mas nunca uma cura, uma porta de emprego, a solução de um problema na sua casa, pode estar ligado com o tamanho da oferta que você vai dar. É isso que Jesus censurava ali. Então, esta casa, esses prédios, é um terreno fértil para as pessoas se sentirem
alvos desses falsos, desses vendilhões. Só qual que é o problema? Como está o teu coração? De repente você acredita nisso. Você acredita nisso, você já teve até experiências. Não, mas olha, naquele ano eu dei tanto e Deus fez isso. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Jesus censurou o comércio de bênçãos. Isso é entre você e Deus. Seja uma pessoa voluntária, sustente a obra do Senhor, dê oferta para missões, participe aí do acampamento, se envolva com os problemas, com as necessidades financeiras da igreja, mas nunca ligue isso a Deus se obrigar a te abençoar, porque você está dando. É isso que Jesus censurou. Esta é a casa, essa casa é muito perigosa para isso. Agora Jesus chama a atenção para uma outra casa. Aí ele particulariza totalmente essa mensagem para mim e para você. Quando ele diz então, que o sinal que ele dá é, na NVI está assim, versículo 19, destruam esse templo, e eu o levantarei em 3 dias. É claro, quem ia imaginar do que Jesus estava falando? Pois é, a Bíblia deixa bem claro, que esta expressão de Jesus só foi compreendida depois que ele ressuscitou. Mas é muito interessante nisso, porque aqui tem um princípio que eu e você precisamos aprender, para não sermos alvo da fúria de Jesus, da raiva de Jesus, porque agora é você cuidar do santuário que Deus fez, e nesse santuário ele decidiu ir habitar. E sabe qual é esse santuário? O seu corpo. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, a Bíblia deixa bem claro que o único espaço físico, sagrado, que existe na face da terra, não é nem um prédio, nem um edifício, nem uma catedral, nem um monte, nem uma cidade. O único lugar sagrado que tem na face da terra é o corpo humano. Que coisa extraordinária! E Jesus então, sempre provocador que foi, chamou a atenção, falou, destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruo ele. A galera falou, uai, como assim? Esse templo levou 46 anos para ser construído, e você vai levantá-lo em 3 dias? Aí o versículo 21 tem a revelação, mas ele falava do seu corpo. A minha calculadora, a minha impressora deu pau, e eu estou aqui lutando com o meu celular, que ele só vira para a horizontal na mão da Michele, na minha ele não vira. Irmãos, Jesus chama a atenção para algo que eu e você temos que saber, que há uma possibilidade muito grande do santuário onde Deus quer habitar, nós também estarmos fazendo dele um lugar de comércio. Vai me socorrer aqui, Mi? Precisa. Ela pega uma coisa, nem é dela o negócio, é meu isso. Vira, espera. Vou botar o dedo aqui, nunca mais eu saio daqui. Saudade da minha folha. Eu ainda sou um pastor raiz, irmãos. Tem aquela folha, aquela impressão. Esta casa é a única casa que Deus habita, que é o seu corpo. Olha que coisa, para mim, irmãos, essa é uma das coisas mais misteriosas do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é loucura, aqui para mim está um dos pontos da loucura do Evangelho. Como que o Deus Todo-Poderoso decidiu, sendo onisciente, onipotente, onipresente, decidiu fazer do corpo humano a sua morada? Pois é, Jesus estava falando do seu corpo. Ah, então era só o corpo de Jesus, pastor. Nananina não. Abra a tua Bíblia, por favor, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20. Olha que coisa maravilhosa, olha que revelação da palavra de Deus.
Acaso não sabem, olha que lindo, acaso não sabem, voltei para RA, tá, Kaique? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um misericórdia? Porque, irmãos, a gente precisa glorificar a Deus, mas também tem que clamar pela misericórdia de Deus. Porque há uma possibilidade muito grande de estarmos cometendo o mesmo erro que os religiosos cometiam com a casa física de Deus, considerada a casa de Deus. Impressionante isso. O apóstolo Paulo continua dizendo que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifique a Deus no corpo de vocês. Olha, entra dinheiro aqui de novo, ou melhor, entra valores aqui de novo. Dá para fazer uma correlação. Por que Jesus falou que ele estava se tratando do corpo dele? Porque é uma possibilidade muito grande, irmãos. Você tem um preço, e o seu preço é impagável dentro dos recursos humanos. Você tem uma alma que vale mais que o mundo inteiro, e Jesus então deu a alma dele, a vida dele, para comprar a sua, para que depois de você se render a essa atitude de Deus, você passar a ser a habitação dele. Quando Jesus nos chama a atenção, queridos, para que destruam esse templo, e em 3 dias eu vou reconstruir ele, e eles não entenderam, pensaram que Jesus estava falando do prédio. Depois Jesus ressuscita, a Bíblia diz que os discípulos então lembraram desse dia, falaram, ele estava falando do corpo dele. Aí vem o evangelho nos lábios do apóstolo Paulo e diz que assim como o corpo de Jesus era um santuário, o meu e o seu corpo é um santuário. Por isso, irmãos, que palavra temos de Deus para nos despertar nessa noite. Há uma possibilidade muito grande de estarmos sendo chicoteados. Pense nessa possibilidade, de estarmos, Jesus está irado, Jesus está furioso, porque estamos fazendo tudo errado com o santuário dele. Pense nisso. Pense nisso. Se você tivesse uma experiência assim, só você e Jesus, para repetir a cena do dia que Jesus chegou no santuário, ele ia vibrar com o que você está fazendo, com o santuário aonde Deus habita. Ele ia te honrar, ele ia dizer para você assim, muito bem, você está cuidando muito bem. Esta casa, que é você, que é o seu ser, realmente é uma casa onde Deus habita e gosta de habitar. Irmãos, quando eu passei por esse texto, eu fiquei olhando, falei assim, Senhor, o Senhor fez um paralelo muito rápido, não é? Falando do santuário, depois chama atenção para si e nos reporta lá para o ensino do apóstolo Paulo, dizendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e nós fomos comprados. A mesma situação dos vendilhões lá, aparece o Senhor aqui nos comprando, com o seu precioso sangue, por um alto preço, e com o estímulo de então fazermos com esse santuário, irmãos, preste bem atenção nisso que eu vou te dizer, o único lugar físico na face da terra que é sagrado é o corpo humano. Você tem que se preocupar com isso, você tem que levar a sério isso.
Abra a tua Bíblia para nós concluirmos. Para você ler esse texto aqui, e eu vou deixar para o Espírito Santo e para você, esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Por que eu vou deixar para o Espírito Santo? Porque há muito milindre nisso daqui. As pessoas não gostam de ser exortadas. As pessoas mudam de compromisso com Deus por conta do milindre que ela tem quando vai se falar do que ela está fazendo com o seu corpo. Pessoas saem da igreja, pessoas ficam com raiva, pessoas falam, não, ali a doutrina é muito pesada, o outro, não, vou procurar. Irmãos, eu gostaria muito que isso fosse entre você e o Espírito Santo de Deus, porque há muito milindre nisso. Muitos estão aqui, porque a gente não toca muito nesse assunto. Mas é muito bom, numa sequência de uma leitura de um evangelho, não poder pular um texto como esse. Eu me sinto honrado por poder estar falando isso para vocês. Mas eu quero te despertar. Olhe para o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos, vou ler na NVI, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos de 3 a 8. Saiba, entre você e o Espírito Santo de Deus, sobre a vontade do Senhor, no seu relacionamento com Ele, na casa de oração dEle, que é você. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Vou deixar, graças a Deus, vou deixar para o Espírito Santo. Muito bem, olha comigo, está aí na tua tela, né? Versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenha-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, de maneira santa e honrosa. Isso é entre você e o Espírito Santo e Deus. De maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão dos desejos, dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Último versículo. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhe dá o seu Espírito Santo. Amém, igreja? Irmãos, olhe para esse texto. Olhe para esse texto. Vai conversar com Deus. Por quê? Você sabe. É um assunto, o próprio apóstolo, eu gostei muito de que Paulo parecia que estava me lendo assim, quando ele fala que ninguém, né? Versículo 6, nesse assunto ninguém prejudica o seu irmão, porque a gente, tem hora que pesa demais a língua, tem hora que nós somos muito flexíveis, mas o certo, irmãos, é que nesta noite, porque estamos lendo o Evangelho de João, o Senhor manda para que a igreja tenha uma preocupação: como estou cuidando do santuário de Deus, que é o meu corpo? Não estarei eu sendo alvos de chicotadas de Jesus, não estarei eu sendo desaprovado por Cristo, da maneira que estou escolhendo viver como uma habitação de Deus.